Ó, o Henrique Demetrios mandou aqui, ó. Quando o Igor pergunta por que você é tão dogmático em tudo que fala, podemos ter uma referência bíblica, seja quente ou frio, nunca morno. E Maquiavel reafirma, seja amado ou odiado. Sua personalidade tem base de doutrina? É isso ou não é? Depende, de novo, né? Qual doutrina, né? Depende o caralho, porra. Não, o que é doutrina? Toda vez que chega em tu, depende, porra. É isso, depende tem várias definições de doutrina, não é isso? Uma doutrina sistemática, a personalidade da gente, a sua personalidade vem de uma doutrina religiosa, filosófica específica, é difícil dizer isso. É difícil. Você é influenciado por muita coisa, inclusive você não percebe, não é isso? Total. Se a gente fala pela boca de pessoas que morreram há centenas de anos, a gente nem sabe, não é isso? Foi o que a gente estava conversando aqui. Tem as camadas da personalidade, é um negócio muito interessante para o professor Olavo, inclusive, né? Que mostra, por isso que pessoas não entendem as outras, né? A ACM mesmo, tem algumas coisas que atribuem a ACM lá na Bahia, que ele dizia, por exemplo, né? Que tem um dito que é atribuído a ele, não sei se ele de fato disse isso, mas tem várias grandes lições administrativas que vêm das coisas que se dizem que ele dizia. Quando você vai despachar, quando você vai ter uma audiência com alguém, normalmente a pessoa quer uma das 4 coisas de você: dinheiro, amizade, amor, sexo. Se você oferecer outra que não é o que ele quer, aí você sai com o inimigo dali. Interessante. Se a pessoa quiser amor de você e você der pique e cair fora, inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro, você fica oferecendo amizade, inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro, você dá pica, inimigo, não é isso? Hein? Você tem que... A primeira coisa mais importante, quando você tem uma audiência com alguém, você tem que identificar o que a pessoa quer, não é isso ou não? Ok? Sim, pô, isso daí é o princípio da negociação, se você oferecer, né, outra porra? coisa, ele vira seu inimigo. Só de oferecer, diz, não, toma isso pra você e tal, nada. Você tem que saber o que o cara quer, não é isso ou não? Com certeza. E tem que saber o que o cara quer na medida certa também. Né? Isso na escala, né? Não adianta o cara querer isso. Se quiser muita pica. Aí você dá um pouquinho só. Não vai ser inimigo, vai ser... Aí não vira inimigo, na verdade ele tentou, não é isso ou não? Hein? Tentou, pelo menos, né? Pelo menos ele tentou, né ou não? Hein? Mas já viu aquela história do avião, né? Por $1 milhão você me daria? A mulher, claro, daria e tal. E por 30? Não, você acha que eu sou uma puta? Não. Você já respondeu na primeira pergunta, agora a gente tá discutindo o valor, não é isso? Entendi. Não tem essa conversa ou não? Hein? Tem. Ó, o Henrique mandou mais uma aqui, ó. Renato, você acredita que o Bitcoin fecha 2024 batendo quanto? E no que você baseia essas projeções? Igor, você sabe que não peço esse tipo de coisa, mas eu queria muito um recado do 38. Só um salve pra mim. Vou fixar no Insta. Sou fã desse cara. Salve pra quem aí? Pro Henrique. Que Henrique? Henrique Demetrios. Henrique Demetrios, minha honra, salve Henrique. Rapaz, previsão de preço a curto prazo é horóscopo, velho. Curto prazo é imprevisível. Que o Bitcoin vai valer milhões de reais, eu não tenho dúvida. O problema é que a gasolina também um dia vai valer milhões de reais. Quantos cruzeiros custa um pão cacetinho hoje? Quantos cruzeiros custa um pão cacetinho? Quantos cruzeiros custa um litro de gasolina? Isso. O destino do real tende a ser o mesmo do cruzeiro. O plano real acabou no dia 1º de janeiro. O calabouço fiscal eliminou o último elemento do tripé macroeconômico. Não existe. Tem superávit primário, o governo vai gastar menos do que arrecada? Tem câmbio flutuante, com esse swap cambial infinito em ano eleitoral? Tem austeridade fiscal com calabouço fiscal? Tem compromisso de aumento de gasto por lei, não é isso? E nisso, infelizmente, Lula tá dando o que as pessoas pediram, velho. E no Antigo Testamento, na nação criada por Deus, eles pediram rei. Agora eles também pediram um rei, velho. Se você achar que outro macho vai salvar a sua família, seu país, e não você, rapaz, você vai repetir o erro do Antigo Testamento, né? Eu gosto disso. Eu gosto de não endeusar políticos. Da Samuel, ideia de que lê imaginar... Samuel 1 e 2. Eles vão tomar seu melhor filho, vão transformar sua filha numa serva. Tem tudo lá, Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourenque? Não. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória, são símbolos de vitória contra a guerra muçulmana. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será, a maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que Pero Vaz de Caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde Pero Vaz de Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram para Portugal, não. Eles foram contra a corrente para a Índia para lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá. Pedro Álvares Cabral morreu, já voltou para casa de um jeito que ele estava inutilizado. Ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia. O cara estava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, 90% não voltou. Você acha que alguém ia para uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagine Vasco da Gama. O céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não estava no hemisfério norte agora?
Tem estrela polar lá ou não tem? Tem Cruzeiro do Sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, ele tem com certeza Você mudou o... Inclusive, isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 quilômetros muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? É aí, o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro... significasse mesmo, se isso fosse... Se fosse por dinheiro, eles teriam voltado. Eles não teriam ido pra tu vai falar que o dinheiro não foi um componente? Mas um componente, mas era um componente menor. O componente maior para o país se comprometer na colonização era o combate ao Satanás. Pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento, com o juramento de Orinque, que Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo, de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer você conhece. E eles charlatão diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, tinha igreja portuguesa em Nagasaki, tinha igreja portuguesa em Macau, tinha igreja portuguesa em Timor-Leste, né? Em povos que eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma merda. Levar a palavra de daí. Jesus é uma merda? Eu acho que ensinar o perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você está dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz, a cultura originária da Indonésia e da China, bicho, naquela época, rapaz, hein? É isso. Pra a maioria das religiões, inclusive as religiões abraâmicas, né? O muçulmano, o judeu, eu nunca vi tirando o usuário e o criminoso da cadeia, você já viu? Cara, a única religião que eu conheço que o que se diz que eu não sou digno de entrar em sua morada e apenas uma palavra eu serei salvo é essa, viu? As outras é um contrato. Você tem direito à salvação se você cumprir um certo número de obrigações. Que não é uma coisa que não se faz em um momento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta... Tem vários filmes, inclusive, que contam as histórias reais da Era Meiji, né? Já existe reconhecido, inclusive, pela igreja. Tem vários filmes interessantes que mostram os mártires japoneses. Inclusive, tem países no Extremo Oriente que aceitaram Jesus, como a Coreia. A maioria dos coreanos, eles já não sei se hoje em dia, mas já teve época da maioria dos coreanos se alegarem cristãos. Tem países no Oriente que aceitaram Jesus. Mas e se o contrário fosse o que se a gente estivesse falando do contrário? Por exemplo, em vez de saírem missões cristãs pro Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito? Será? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII na Europa. Com a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, né, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Se a sua ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas deixaram claro e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, né? Tudo bem, mas eu também não falei que o imperador é um deus. Não, beleza, se você vier ganhar a bomba atômica, não é isso? Eu me curvo a você, né? Hein? Mas se você levar em consideração que assim, estamos falando de religião. Saio com a religião daqui. Mas a religião oficial do Japão não era o shintoísmo, o imperador não era um deus, ou não? Mas eu não tô falando que é verdade essa porra, E a prova disso era a vitória em conteste dele, não é isso ou não? Sim. Você tá falando que foi Jesus que estourou o Japão? Não, eu não disse que Jesus estourou o Japão. Eu disse que existia uma religião oficial que afirmava apertamente que o imperador era Deus e por isso invencível. Eles acham. Eles acham, se eles perderam, ele não é Deus, acabou, né? Isso tá refutado. Tudo bem. Hein? Sim, tudo bem. Sim. Mas, você julga uma árvore pelos frutos ou não? Presta atenção, cara. Olha só, a gente tá falando de pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura, e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui. Certo? Mas tem muitas pessoas que adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá New Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental? Tem um montão, velho. Montão. O pessoal não estuda Bhagavad Gita, hinduísmo, budismo. Não tem um monte de budista em São Paulo ou não tem? Cara, mas isso não tem nada a ver com o lance de missão jesuíta. Mas não tem missão budista, hinduísmo, não tem tudo isso aqui ou não? Mas a gente tá falando também de um período completamente diferente, né? Estamos falando de descobrimento do Brasil, os caras chegando aqui pra falar pros índios que tava cultuando o sol, que o bagulho é Jesus. Isso. O cara não sabe nem que porra é essa.
Você preferia viver como índio ou preferia saber que existe metalurgia, que existe química? Que Cara, mas a existe... gente tá falando... É. Bom, Sim. O contato com os índios. não importa muito que Isso eu explodiu a prefiro. qualidade de vida dos índios em qualquer lugar, né? Para os sobreviventes, pelo menos, né? Sim. Pois é, ainda tem isso. Né? Mas as mortes por doença não são culpa exclusiva de ninguém, né? Mas e as mortes por escravização, por exemplo? Mas se as mortes de escravização fossem sistemáticas, eles não precisavam ter trazido os negros, né? Que eles compreendiam e praticavam a escravidão durante séculos, né? O lance é que os indígenas, eles não Inclusive aceitavam. os europeus foram mais escravizados do que fizeram escravos. Inclusive, mesmo na África, os muçulmanos escravizaram por muito mais tempo, muito mais escravos, numa escala maior. E a escravidão normalmente era sexual com castração, né? A escravidão europeia, pela questão da religiosidade, se o cara utilizasse sexual, tinha que ser escondido, né? Senão ele também seria punido, né? A escravidão islâmica na Europa, na África, foi muito maior, por mais anos, por mais quantidade e muito mais brutal, né? Não sei o quê. Pois é, várias pessoas que a gente conhece, Santo Antônio, a Batalha dos Três Reis, aquela história lá como é São Sebastião. Quantos caras não foram escravizados e pediram, como é que chama, resgate? Mas a regra, várias pessoas foram feitas escravas na África, né? Isso aconteceu durante séculos, né? Pois é, os povos eles se escravizaram. Vai ter cota, porque os judeus não foram escravos no Egito, vai ter cota, o Egito vai pagar Israel, é isso? Não faz sentido nenhum. E, primeiro, que você fazer parte de um povo, você não tem nenhuma prova de que tem um ancestral mesmo seu naquelas pessoas daquela época, né? Pois é, isso não faz sentido nenhum. O único sentido... Não faz sentido lógico, né? Isso faz sentido pragmático para as pessoas que querem desmoralizar as coisas, não é isso? Não sei se é tão preto no branco assim, cara. Se você considerar que o maior presente que você pode dar a alguém é a salvação espiritual e que acesso à tecnologia é uma coisa positiva, você vai ter que reconhecer que os europeus deram o maior presente que existe no mundo para os índios. Hoje em dia, existe mais gene pool, existe mais genes indígenas do que existia 1000 anos atrás. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos. Hoje em dia não tem mais. Melhorou ou piorou? Você quer viver num mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é. Mas eles estão 500 anos depois, irmão. Isso já ia evoluir naturalmente. E é isso. Os lugares que não tiveram contato com a civilização nunca evoluíram naturalmente. Tem um lugar chamado Tudo bem. Sentinela do Norte, você já ouviu falar? Eles estão na Idade da Pedra ainda. Mas você concorda que não precisava, por exemplo... Não... Inclusive tem uma explicação. Já sei que tu vai me responder. Isso tem uma série de explicações. Por que lugares que não têm uma continuidade de massa na mesma longitude não desenvolvem civilização? Steel, Guns, Steel, como é que chama? Tem um livro que explica isso, né? Como a civilização precisava de um lugar que fosse um continente com várias ocupações na mesma latitude. Tem explicação física disso.